Olá, o meu nome é Carolina, eu sou formada em Pedagogia e esse é meu canal sobre educação. No vídeo de hoje eu vou contar um pouco da expectativa versus realidade, como que é o primeiro dia na escola, né, dentro de uma sala de aula. E também vou dar algumas dicas de como você deve se portar ou alguns fatores que tem para o primeiro dia de aula. Então vamos lá? Bom, antes de começar um vídeo, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal, aqui no botãozinho que tem embaixo vermelho. Clica lá em se inscrever e me siga nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, porque ela tem muito mais conteúdos também que às vezes não tá aqui no YouTube. Bom, hoje eu vou contar como que foi as minhas vivências, né, como foi a minha realidade e como foi também a minha expectativa. Bom, primeiro, quando a gente tá lá na faculdade, a gente pensa assim, naquela expectativa, né, gente, que você vai chegar na sala de aula, numa escola, e você vai aplicar todas aquelas teorias de Piaget, Vygotsky, mas quando você chega lá, na prática mesmo, a teoria, ela até te ajuda, com certeza, você não tem como você ficar sem a teoria, mas a prática, ela acaba sendo um pouco diferente. Vou contar a minha realidade. Bom, eu cheguei logo que me formei, né, já tem 2 anos que eu sou formada em pedagogia, e logo que eu me formei, eu já entrei em uma escola, né, uma creche. Eu entrei numa creche e lá só funcionava educação infantil, então a primeira etapa da educação básica, que ia da creche à pré-escola. Então tinha crianças lá de 1, 2, 3 até 5 anos de idade. E quando eu entrei, eu trabalhei diretamente com crianças de 2 anos de idade, no maternal 2. Então, assim, no meu primeiro dia, eu tava com aquela expectativa, assim, eu vou chegar, vou fazer várias atividades, que mais? Aí eu ficava nervosa também. Aí quando eu cheguei, eu só via aqueles olhares todos pra mim, sabe? As crianças me olhando. Aí eu ficava assim, Jesus amado, o que que eu vou fazer? Eu não sei. Eu fiquei, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Porque me deu um branco. Porque eu fiquei nervosa, sabe? Que todas as crianças deram aquele olhar diretamente pra mim, né? E assim, eu cheguei nesse primeiro dia e eu falei assim, gente, agora, tudo que eu estudei na faculdade já era, eu já esqueci, não sei mais nada sobre pedagogia, não sei dar aula, vou ficar aqui fazendo o quê? Mas graças a Deus, eu tinha uma moça que trabalhava comigo, né, que era meu auxiliar, que ela me ajudou muito. Eu cresci muito, muito com ela. Então isso é um ponto muito positivo lá da minha realidade na escola, que eu tinha essa pessoa para me ajudar, né? Então eu fui aprendendo sobre como fazer diário, como lidar com as crianças realmente ali na prática, porque muitas trazem demandas, né, do seu contexto ali social que ela vive. Às vezes é um contexto complicado, até porque essa creche, ela era uma creche que ela estava localizada em um bairro de comunidade, né, mais da periferia, assim, não era uma creche que tinha alunos, vamos dizer, com mais aquisição financeira. Eram crianças que, né, precisavam da creche, né, que os pais trabalham, a mãe trabalha, muitas vezes crianças que iam até mesmo para a creche para poder merendar. Então era uma comunidade mais que precisava mais mesmo, né? Então, eu fui aprendendo a lidar com isso, porque quando você está na faculdade, você tem muito ali a teoria, que com certeza te ajuda, mas na prática, às vezes, é lidar com o sujeito, lidar com a criança, até mesmo lidar com as outras pessoas, que não só as crianças, né, como os professores, a coordenação, é muito com a prática, né? Então, assim, a primeira coisa foi o olhar das crianças e colocar em prática mesmo, começar a experimentar, né? Viver experiências para eu começar a pegar o gosto e entender o que realmente é estar dentro de uma sala de aula. Uma coisa que é muito interessante eu pontuar aqui, que a escola não se baseia só você e o aluno, né? Tem toda uma estrutura por trás que, assim, ela pode comprometer a aula, né, o seu modo de fazer e tudo mais, como, por exemplo, materiais, os recursos, né, às vezes tem escolas que não têm recursos, mas que é uma realidade de muitos, né, não ter recursos, principalmente escolas
de periferias, favelas e comunidades, não ter recursos, escolas que simplesmente não tem folha. Tem escolas que não tem isso. E até que nessa escola, nessa creche que eu fui, tinha os recursos necessários para a gente trabalhar em sala de aula com as crianças. Então tinha folha, tinha papel crepom, EVA, cola, tudo que precisasse assim para uma criança de 2 anos fazer, tinha massinha, tinta, muitos materiais, muitos recursos, né? E sempre que a gente precisava, acabou isso, tinha como repor ali no momento, porque era até que uma creche que tinha, assim, vínculo com outras coisas, outras empresas de fora, assim, vamos dizer assim, que ajudava a creche a se erguer assim mesmo. Então, tinha os recursos necessários para você trabalhar, porque se você não tem recursos, o seu trabalho acaba ficando escasso mesmo. Mas isso é história para um outro vídeo, né? Então, outra coisa muito importante que também influencia diretamente no seu primeiro dia de aula ou até nos outros dias que você dá aula, né? Que é a coordenação. Né? A coordenação ela é um fator muito importante para você que está na sala de aula. Se você não tem uma coordenação que te apoia, que às vezes impõe ali muita coisa, não te dá liberdade, né, de colocar o seu modo, o seu jeito de se expressar dentro da sala de aula, isso às vezes é um pouquinho ruim. Mas lá na minha creche, onde eu trabalhei, eu tinha essa liberdade de poder ser criativa mesmo, né? De colocar aquilo que eu aprendi na prática, né? Então eu podia fazer os trabalhos que eu gostava, que eu achava que chegaria no objetivo que eu queria atingir com aquela criança. Então a coordenação era assim, ok mesmo. Ela ajudava, contribuía, tudo que a gente precisava. Então era tranquilo trabalhar com isso. Só uma questão assim que eu acho que ficou em falta, talvez, às vezes a relação do pai com a escola, assim, né? Não tinha muito essa relação família-escola, então os pais não estavam muito presentes, até porque a maioria dos pais trabalhavam, né? Então, eu acho que faltava um pouco disso. E também um fator muito importante que sustenta a escola, assim, que sustenta a creche, é os professores e os funcionários que trabalham lá, né? Então, assim, lidar com eles também tem os seus momentos, porque cada um tem uma diversidade, cada um pensa de uma maneira, e às vezes você, assim, não concorda com a maneira como o outro pensa, e acaba que alguns conflitos acontecem, e isso é normal, né? E assim, saber lidar com essas diversidades mesmo, né? Não tem jeito. Então isso influencia muito na sua aula, às vezes o outro quer dar dica, pitaco na sua aula, mas assim, o que eu falo, vá, escute esses conselhos, mas experimente, entendeu? Cresça você com você mesmo, na sua experiência. A experiência tem muito mais valor do que, assim, às vezes, os conselhos indiferentes ou até mesmo interessantes que um outro professor dá, né? Às vezes, a experiência de errar e acertar vale muito mais. E uma parte importante, né, que também ajuda muito a escola a ir pra frente são os funcionários, da limpeza, da cozinha. Então, o lanche era muito bom, né? O alimento chegava até a criança, eram comidas frescas, boas. A escola e a creche lá estavam sempre limpinha, então isso ajudava muito. Então, em questão das minhas vivências, de uma expectativa, né, que eu tinha, ela até que foi bastante aclamada, vamos dizer assim, né? Eu não fiquei tão frustrada assim no primeiro momento. Em relação à sala de aula, as crianças eram ótimas, eu fui aprendendo com o tempo a lidar com elas. Com o tempo fui aprendendo a fazer a parte pedagógica, né, a lidar com a diversidade ali, às vezes, de um professor ou outro. E então, basicamente, o meu primeiro momento, assim, minha primeira chegada na escola foi desta maneira. E eu queria saber de vocês, né, me contem aqui nos comentários como foi o primeiro dia de aula de vocês. Quais eram as expectativas versus realidade? Coloca assim na hashtag expectativa e fala como que foi. E coloca realidade, como que foi a realidade. Bom, e aí eu falei que eu ia dar umas dicas, né? De como realmente, às vezes,
algo pode influenciar ali na sua aula, no seu primeiro dia de aula, ou até mesmo as demais aulas. Bom, fatores que influenciam diretamente. Dica número 1, você. Você influencia diretamente na sua aula. Você tem que se perguntar, se todos os dias que você vai entrar antes de uma sala de aula, como que você está? Você está bem? O seu dia começou bem, né? Você tem alguma preocupação? Tem uma conta para pagar, algum problema para resolver? Ou não, o dia tá tranquilo? Isso vai influenciar. O aluno vai perceber que se você tá bem ou não. Então, a primeira dica é você. A segunda dica é o conteúdo. Você tem que pensar nesse conteúdo antes de chegar lá. Você pensou nesse conteúdo? Você sabe qual vai ser o tema central? Como vai ser o fechamento? Então, você tem que pensar no conteúdo, é muito importante. Dica número 3. Você tem que pensar nas condições externas de uma sala de aula. O que são essas condições externas? São agora, alguns fatores, vamos supor, você está lá dando aula e de repente o diretor entra dentro da sala e fala assim, eu quero falar aqui sobre a festa junina, e o que você tem que trazer? Canjiquinha? Entenda, vai ter alguém para atrapalhar a sua aula. Então, pense nessas condições externas, né, que possa atrapalhar a aula. Chuva vai atrapalhar a aula? Vai. A criança vai olhar para fora e ficar contemplando a chuva. Então, pense que algumas coisas, condições externas vão sim atrapalhar a sua aula. Então pense nelas, para você otimizar aí o seu tempo de aula. A quarta dica é o aluno. Então você tem que pensar, o aluno ele é muito importante, né? Ele é o foco. Então você tem que pensar, às vezes, o olhar do aluno, o que ele tá te dizendo. Porque às vezes o aluno, você vai perguntar assim, gente, vocês têm alguma dúvida? Eles vão falar nada. Eles vão ficar silêncio. Então vocês vão ter que pensar o quê? Olhar, pegar o olhar dele e decifrar. É desse jeito. Isso com experiência, com o tempo. Eu ainda tô aprendendo. Então, assim, o olhar dele de tá gostando? Ele tá gostando. Não tá gostando? Aula chata. Você tem que perceber, entendeu? E tentar mudar, assim, os seus conteúdos. Então, as minhas dicas são essas. Então, espero que vocês tenham aproveitado e às vezes relacionada aí à sua experiência, né? Ou quem ainda tá na faculdade, saber como que é uma experiência. Na verdade, estou contando a minha vivência, né? Mas sei que tem outras 1000 vivências aí. Tem gente que teve vivências ruins, vivências melhores que as minhas. E espero que essas dicas te ajudem. Então, é isso. Eu vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, que isso é muito importante, mostra para mim que esse conteúdo está sendo relevante, entendeu? Então, que eu possa postar mais conteúdos como esse. E também vou pedir para que vocês compartilhem com aquelas professoras ou professores, ou pessoas que estão fazendo alguma faculdade, né, de pedagogia ou qualquer outra área da educação, para ver esse conteúdo. Tá bom? Ou qualquer pessoa também que se interessa por este conteúdo. Então é isso, um grande beijo e até a próxima!